E aí, já se inscreveu em nosso canal? Quando se inscrever, ative lá o sininho para você saber sempre que surgir um novo vídeo em nosso canal. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Ô Paulo, interessante é que, conversando com você assim, parece que você é uma pessoa íntima, assim, porque eu estou tão acostumado a te ver, né, nos vídeos. Pois E é, é verdade. E eu aí acho parece que que tem uma certa proximidade, né? familiaridade, né? Exato, exato. É verdade. Isso é bom, porque deixa você aí mais à vontade, né? Certo. E eu, por outro lado, assim, embora não conhecesse você, a sua imagem, mas também estou acostumado, né, a lidar com as pessoas, então fica fácil. Mas, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, viu, primeiro por você participar da comunidade da gente aí, assistir nossos vídeos, ser frequente no canal. E certamente você faz também alguns comentários lá, né, nos vídeos. São realmente muito interessantes, principalmente para quem já passou por uma experiência assim, né? Sim. Aí a gente, assim, no meu caso, eu gosto muito de ver porque acaba a gente revivendo um pouco aquele momento que nós passamos, né? Sim. E entendendo melhor, né, o que é que Exato. aconteceu com Aham. você. Ah, sim, a gente compreende muito bem o que as pessoas estão falando, porque É, a gente passou por uma situação semelhante, né? semelhante, é Então, verdade. então tem essa questão, tanto a gente compreende melhor, como também a gente conecta também com aquele momento muito Uhum. especial que a gente passou por ele, né? Exato. Você está falando de onde? Qual a cidade? Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais. Eu tenho conversado com muita gente de Minas Gerais ultimamente. Ontem eu falei com um rapaz de Belo Horizonte, que em breve a gente vai publicar, né? Ontem eu falei com dois de Minas Gerais. E o que é que você faz por aí? Você está Eu, ainda na ativa, trabalhando? sim, sou aposentado. É aposentado? Sou aposentado, sim. Mas Moro, trabalhava em que área? eu Assim. trabalhava no serviço público, né? Trabalhei na Receita Federal, aposentei lá. Sim. Faz tempo que está aposentado? Tem uns 7 anos. Eu E aqui eu. agradeço, né? Porque é uma oportunidade boa de passar isso. A gente tem esse sentimento de querer passar isso para outras pessoas. E no primeiro momento, quando as coisas aconteceram, fica muito difícil falar sobre isso, né? Porque Sei. a gente não tinha, não sabia, não tinha ressonância, não, eu nunca percebi que as pessoas pudessem acreditar na minha história, né? Então ficava muito difícil falar. E até porque Sim. também faltam palavras para poder dar significado ao que a gente passou, né? Exato. Pelo que você escreveu no e-mail, você fez um relato bem completo. Eu me lembrei de um outro caso que foi publicado no nosso canal. Eu não sei se você lembra que o rapaz contou a história de um namoro que ele acabou e ficou muito triste e voltou para casa deprimido, mas ele fez uma técnica de reiki e terminou se transformando aquela situação em algo que iluminou o mundo para ele, assim, sabe? Foi muito parecido com o que aconteceu com você. Pois é, eu me lembro disso. Lembra, né? Uhum. Pois é. Então, fique à vontade aí para falar o seu relato, né? Bem completo, tranquilo. E eu vou anotando algumas coisas para no final a gente conversar, debater um pouco sobre o que é que chamou a minha atenção mais assim no seu relato, tá bom? Fique à vontade então. Obrigado. Tá bom. Bom, então, como eu disse, a minha história precisa ser contada assim, de toda a minha vida mesmo, porque tudo tudo está relacionado com o que aconteceu comigo, né? Então foi uma experiência muito simples até em relação aos relatos, a maioria dos relatos que a gente vê, mas foi assim extremamente impactante para mim, né?
Então, assim, eu considero que a minha vida parece assim que eu fui sempre guiado, né, para estar onde eu estou hoje. Eu, assim, me sinto assim extremamente abençoado pela vida, e às vezes eu até fico parado assim pensando, puxa, como que será que o que eu fiz para merecer tudo que aconteceu comigo, né? Então, assim, a minha vida é é uma assim, é algo que me deixa às vezes muito encabulado pelo tudo que aconteceu, né? Pelas grandes graças que eu recebi nessa vida. Sim. Eu até assim criei um mantra para mim, que baseado nesse sentimento, né, dessa minha percepção da minha própria vida, que é assim: eu sou e sempre fui amado, eu sou e sempre fui guiado, eu sou e sempre fui abençoado. Então, assim, isso baseado na visão que eu tenho da minha própria vida. Mas tudo começou lá no meu nascimento, né? Eu nasci numa zona rural, a minha mãe morreu no meu parto, e uma tia, irmã do meu pai, que morava na cidade próxima, foi incumbida pelos irmãos da minha mãe para buscar o corpo e para enterrar na cidade. Então, quando ela chegou lá, ela ficou sabendo que o meu pai tinha me dado para um irmão dele, que tinha uma criança, né? O casal tinha uma criança de uns 3 meses, e estava amamentando, morava ali perto, então ficou uma situação mais cômoda para ele, né? Fui doado para esse meu tio. Mas o que ela fez? Ela conta que ela me roubou. Ela conta que ela me pegou, enrolou nos panos lá e saiu para levar o caixão, e ninguém percebeu que ela tinha me pegado, né? E aí ela me criou. Só que ela me ensinou a chamá-la de titia. E a mãe dela, que morava na mesma casa que minha avó, ela me ensinou a chamá-la de mamãe. E aí isso foi para mim uma grande confusão, né? Porque quando eu estava maiorzinho, que ia para a escola, que me perguntava o nome da minha mãe, eu ficava em dúvida, não sabia o que eu dizia, se era a minha avó ou se era a minha titia, que eu considerava que era realmente a minha mãe, ou a minha mãe original. Então, assim, isso foi um conflito para mim inicialmente, né? E teve outra coisa muito interessante também, é que algumas pessoas chegavam para mim, ficando sabendo que a minha mãe morreu no meu parto, me perguntavam se eu me sentia culpado da morte dela, né? A primeira vez que me contaram isso, eu levei um susto, porque eu nunca tinha pensado nisso, e também não sentia que haveria motivo para ter esse tipo de sentimento, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça. Outras pessoas perguntaram e eu fiquei com aquela questão toda, né? De forma que essas questões começaram a aparecer na minha adolescência. Ali eu comecei a ter um pouco de conflito com a vida, coisa de adolescente mesmo, né? Mas a questão da minha mãe começou a aparecer assim de uma forma muito forte na minha mãe original, né? E essa questão da culpa, eu ficava pensando muito nisso, e de forma assim que a partir do momento que eu fui crescendo, me tornando jovem, os meus conflitos aumentaram cada vez mais, né? E chegou um ponto em que eu estava ainda com uns 20 anos, acredito, mais ou menos uns 20 anos, e aconteceu uma coisa bem terrível comigo, foi que eu era muito católico, né? Muito religioso, muito católico, a minha família toda era muito religiosa, e eu participava de oração do grupo de carismático, então, assim, era muito empenhado na religião, né? Estudava um pouco e tal. E aí, o que aconteceu? De uma hora para outra, eu simplesmente perdi a fé. Né? Perdi a fé, perdi a crença em tudo isso. Isso apagou da minha mente, né? Comecei no Deus, nada disso fazia mais sentido para mim. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu assim
de um momento para outro, né? Sem eu esperar, eu não estava nem pensando, simplesmente aconteceu isso, deu aquele vazio na minha mente, né? E eu entrei numa situação muito difícil, num estado depressivo muito grande, porque eu fiquei com muito medo da vida, né? O que ia acontecer comigo agora que eu não tinha nenhuma sustentação, né? E junto a isso, eu estava começando a fazer a faculdade, eu apaixonei por uma moça um colega também, que fiquei conhecendo indo para a faculdade, e ela estudava bem próximo da minha sala. E aí, assim, nós passamos um bom tempo estreitando uma amizade muito grande, e assim, eu acabei me apaixonando por ela, mas eu nunca consegui falar com ela isso, né, porque parece que ela evitava, parece que ela sabia e evitava. E um dia ela me chamou para a gente fazer uma caminhada, isso lá na faculdade, e nessa caminhada, eu senti que ela estava meio triste e tal, ela me confessou que estava grávida de um namorado, que eu nem sabia que ela tinha, né? Então, assim, foi um baque também muito forte para mim, e juntaram essas duas coisas, e eu entrei num estado de depressão muito grande, eu fiquei uns 2 anos nesse estado de depressão, assim, muito triste mesmo. Naquela época não se falava em depressão, então eu sentia que era tristeza. Por sorte, né, eu não sabia que era uma doença, então era uma grande tristeza. Eu fiquei assim por 2 anos. E aí, o que aconteceu foi que, nesse período aí chegando aos 2 anos, eu fui diagnosticado com tuberculose. E aí tive que ficar internado, e isso mudou um pouco a minha vida. Parece que isso tirou um pouco daquela condição de tristeza que eu estava. Por incrível que pareça, né? Eu fui internado, tive que ser afastado do serviço que eu trabalhava, e fiquei uns 6 meses afastado desse serviço. E esse período eu tive a oportunidade, assim, por exemplo, no hospital, eu fiz muita amizade ali, tinha uma biblioteca, eu li bons livros. Depois que eu saí do hospital, eu fui passear, ficar alguns tempos na casa de parentes, de irmãos e tal. Então, assim, isso me deu bem mais ânimo, sabe? Assim, essa convivência, essa nova forma de viver, né? Me deu muito mais tranquilidade, quer dizer, eu não estava precisando trabalhar, eu recebi o salário do INSS, né? Então eu fiquei assim bem mais tranquilo, e isso me ajudou a me restabelecer. Bom, aí eu voltei para o trabalho, depois logo em seguida eu arranjei uma namorada e me casei com ela, uma pessoa assim maravilhosa, e a primeira coisa que eu senti assim que eu não merecia, né, foi justamente ela, uma pessoa assim, uma moça muito bonita e muito prendada, culta. E então, assim, o tempo todo eu não sentia que eu merecia aquela moça. Eu ficava me perguntando como é que pode uma moça dessa gostar de mim, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, tanto é que uma vez eu sempre sentia assim que eu precisava de fazer alguma terapia, mas eu não tinha coragem, sabe? Não tinha coragem de contar para uma pessoa as coisas que eu sentia. E aí eu resolvi eu mesmo buscar alguma informação em livros, né? E aí um livro que eu encontrei na biblioteca da empresa que eu trabalhava se não me engano, chamava O Inconsciente. E eu achei, bom, esse livro deve me dizer alguma coisa. E fui ler esse livro. Se não me engano, esse livro era do Jung, ou pelo menos falava sobre ele, né? Que tinha uma parte lá que falou assim: se você só pode gostar dos outros se você gostar de si mesmo. Se você não gostar de si mesmo, você não pode amar os outros. E aí eu fechei o livro, fui no espelho, olhei para o espelho e falei assim: nossa, como que eu posso gostar dessa pessoa que eu estou vendo aí no espelho, né? Então, assim, isso foi outra questão, né, que me veio, e que me baixou bastante a minha autoestima ainda mais. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Mais tarde eu consegui um bom emprego, um emprego melhor,
e até que eu consegui ter condições de fazer terapia, e comecei a fazer terapia. No início das terapias, eu senti que eu estava ficando cada vez pior, sabe? É, assim, senti assim, muito medo, inclusive, de querer tirar minha própria vida, e senti que eu estava caminhando assim na beira do abismo, mas também senti que eu não podia voltar atrás e abandonar a terapia, porque ela estava ativando algumas coisas que já estavam dentro de mim e eu precisava trabalhar aquilo, né? Então, assim, eu senti que eu precisava continuar na terapia. E continuei. E graças a esse meu empenho, eu fui gradativamente melhorando, sabe? Melhorando, até que um certo momento, né, passado alguns anos, eu senti que eu estava tão bem que eu também pensei assim, não, eu vou utilizar todo esse conhecimento que eu adquiri nas terapias para poder também ajudar outras pessoas. E aí eu pensei em fazer uma formação em uma terapia e escolhi a psicanálise, né? Fiz um curso de psicanálise muito bom, encontrei um professor muito bom, e depois fiz uma pós-graduação, e depois dessa pós-graduação eu juntei com alguns colegas dessa pós-graduação para a gente continuar estudando. E aí a gente estava estudando, já tinha uns 3 anos, e eu me sentia muito bem, sabe? Achei que tinha resolvido todos os meus problemas, assim, pelo menos de uma forma bem satisfatória. E um dia eu estava no meu quarto, vendo no computador alguma coisa no YouTube lá falando sobre que o Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro tinha proibido o parto domiciliar lá no estado do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver alguns vídeos que tinha lá sobre partos domiciliares, né? Vi uns 2 ou 3 e me dei vontade de ir no banheiro, saí de onde eu estava e atravessei o quarto para ir ao banheiro. No meio do quarto me veio uma crise de choro assim compulsiva, né? Então eu não sabia de onde, porque eu não estava pensando em nada que pudesse me deixar daquele jeito, né? E chorei de uma forma compulsiva, mas compreendi perfeitamente que o que tinha acontecido é que aqueles vídeos sobre o parto ativaram em mim os meus traumas do meu nascimento, né? E aí eu achei que eu tinha trabalhado o suficiente essa questão, porque durante todos os anos que eu passei nas terapias, eu sempre tive esse tema comigo, sabe? Que era exatamente o meu nascimento. E eu trabalhava, e até que, como eu não estava mais passando por períodos de depressivos maiores, né? Assim, às vezes eu ficava assim um dia no máximo, um meio-dia. Então eu senti que eu já estava curado, mas não estava, né? Então nesse momento eu pensei assim, olha, eu tenho que fazer uma terapia específica para essa questão do meu nascimento, do trauma de parto. E aí passaram-se uns 15 dias, eu recebi um e-mail de uma pessoa que nunca tinha me mandado um e-mail, que eu não conhecia, não sabia quem era, me mandando um e-mail me convidando para fazer um curso de renascimento com uma americana chamada Sondra Ray, que eu nunca tinha visto falar, não sabia o que era esse curso de renascimento, né? Não sabia o que era. Não tinha muitas explicações, mas eu assim, não tive dúvida. Eu falei, é isso, né? Assim, eu recebi isso de presente. Como é que pode essa pessoa mandar para mim essa informação sem que eu a conhecesse? Né? Como é que pode isso ter acontecido? O nome dela era Sandra Ray? Sondra Ray. É uma mulher americana. Sim. E aí o que acontece? Eu não tive dúvida, fiz a inscrição sem saber, sem perguntar mais nada a respeito do que era o curso, né? E também, assim, não com a intenção de fazer um curso, de ter uma outra formação terapêutica, mas simplesmente de trabalhar as minhas questões. E fui fazer o curso, né? E de fato, eu achei a técnica é muito interessante, sabe? Logo na primeira experiência, eu senti que aquilo estava trabalhando questões internas minhas, né? Então, assim, as primeiras
experiências que eu passei lá com a técnica foram, assim, de muito sofrimento, sabe? De muito sofrimento, mas, assim, mesmo a primeira, onde o sofrimento foi maior, eu não tive dúvida de que aquilo era um processo de cura. Até porque eu também tinha experiência das terapias anteriores e sabia que a cura não vem assim de graça, né? Ela passa por um processo de sofrimento primeiro, né? Então eu insisti e o que aconteceu foi que na quinta experiência que eu tive com a técnica é que aconteceu essa questão, né? A técnica consiste de você passar um tempo respirando, uma respiração mais forte do que o que você faz normalmente, né? Por uns 45, 50 minutos. E aí, depois disso, você para com aquela respiração, começa a respirar normalmente e simplesmente relaxa. Aí você fica aqui uns 10 minutos relaxando, né? Quer dizer que essa respiração, ela oxigena mais o sangue. Exato, trabalha com oxigenação, né? Exato. Hiperoxigenação do sangue. Exato. Uhum. É exatamente isso. Então, e ela, assim, no início traz muito sofrimento mesmo para as pessoas. Assim, tanto aconteceu comigo quando eu também presenciei muitas pessoas que eu trabalhei, né? Passando por esse sofrimento, a gente compreende todo o processo, né? Por ter passado por ele. Mas, gradativamente, aqueles afetos que a gente tem nas primeiras sessões vão se arrefecendo, sabe? Você vai ficando cada vez mais tranquilo e mais confiante. Então, na quinta sessão, foi uma sessão bem mais tranquila para mim, e eu fui fazer o relaxamento dos 10 minutos, né? A gente continua ali num estado meditativo, 10 minutos, e foi o que aconteceu. Foi essa experiência luminosa que eu tive aí. Porque, assim, de repente eu comecei a sentir que havia uma energia muito forte chegando perto de mim, sabe, se aproximando, e ela vinha assim, aqui no meu peito, nessa área aqui, de um ombro para o outro, eu sentia só nessa área aqui central, sabe, uma energia muito forte, semelhante àquela energia de um ímã, né? Eu falo até de um ímã, quando você aproxima dois ímãs com o mesmo polo um para o outro, você até não consegue aproximar, juntar, porque tem uma força muito grande, né? No caso, eu estou querendo aproveitar apenas a energia, né? Porque não tinha essa coisa. Né? É a metáfora da energia, e não que realmente a gente não enxerga, mas sente a força dela. Exato. Como é que pode, né? É muito impressionante aquela força do ímã lá. Você não vê nada, mas está ali. E foi o que aconteceu comigo. Foi uma energia muito, muito forte mesmo. E é uma energia, assim, amorosa, de muito amor mesmo. Algo que, igual as pessoas falam, né? Algo que assim, a ponto de ficar insuportável, sabe? Assim, a ponto de eu sentir que parecia que eu ia explodir com tanto amor. E o interessante é assim, que eu não via nada, não ouvia nada, sabe? A única coisa que eu sentia era essa energia, sabe? E ela veio, assim, e foi ficando muito forte mesmo, e eu senti nitidamente que eu estava sendo curado, sabe? Eu senti nitidamente que eu estava sendo curado. Então, assim, uma emoção muito grande tomou conta de mim, não só porque por causa da cura, mas também por causa da amorosidade. E eu fiquei pensando assim, o que seria aquilo? Será que seria a minha mãe que estava vindo ao meu encontro? Porque eu também senti também que ela estava sendo curada naquele momento, sabe? Não sei, mas me surgiu esse pensamento de que ela também estava sendo curada nesse momento. Então, era algo simultâneo ali, né? E, bom, se não fosse ela, era algum ser que foi enviado ali para me curar, né? Então, assim, foi essa experiência que eu tive, muito rápida, e aí ela foi se afastando também lentamente, né? E a partir do momento que ela foi se afastando, foi como se ela estivesse me dando um adeus, assim, foi algo maravilhoso, sabe? Aquele afastamento, foi algo maravilhoso. E aí, quando eu senti que não estava mais ali, que eu tentei voltar para o colega que estava me acompanhando, porque a gente ficava sempre em dupla, né? Quando um estava fazendo a respiração, o outro estava acompanhando.
Então, tinha um colega me acompanhando. Sempre de olho fechado, né? Quem estava respirando, sim, ficava de olho fechado, mas quem estava acompanhando ficava ali para poder ajudar, auxiliar em alguma coisa, né? E aí, então, eu abri os olhos e virei para ele para poder contar o que aconteceu. Eu abri a boca, quando eu abri a boca, eu senti assim, não existe palavras para falar isso, não tem como falar sobre isso, né? Aí eu simplesmente voltei de novo para mim, tentei me refazer um pouco, tentando achar um jeito de me comunicar com ele e dizer alguma coisa sobre o que tinha acontecido, né? E então eu tentei dizer para ele, mas como eu disse para você, assim, com aquela desconfiança que ele não estava entendendo ou não estava aceitando o que eu estava dizendo. Não ia alcançar, né, a profundidade da coisa. Com muita dificuldade de expressar para ele alguma coisa do que aconteceu, né, muita dificuldade. Então, assim, sabendo que tudo que eu estava dizendo não chegava perto do que do que eu passei, do que eu senti, tá? E por esse motivo eu também fiquei sem falar com quase ninguém sobre isso, contei para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, e até então agora aproveito aí esse canal que tem essa abertura, que, né, tem esse foco, e de fato eu me sinto à vontade de estar falando sobre isso. Bom, o que aconteceu em seguida, porque assim, poderia alguém dizer, isso poderia ter sido simplesmente uma alucinação, ou então algum efeito do processo que você passou, mas uma reação emocional, né? Exato. Ô Paulo, mas o que aconteceu foi que eu tive uma transformação tão grande na minha vida que eu saí dali completamente leve, completamente em paz, com muita felicidade, e isso tudo durou 4 anos. 4 anos, da mesma forma, sabe? Então, isso foi no início de 2012. No início de 2012. Eu passei todo o ano de 2012 naquele, assim, como se estivesse andando nas nuvens, numa felicidade, tudo para mim me fazia feliz, sabe? Eu olhava para uma planta, uma árvore qualquer, aquilo me motivava a estar feliz, sabe? Às vezes a brisa passava assim na minha pele, eu sentia, parece que tudo me ativava essa felicidade em mim, sabe? Então, assim, o ano de 2012 foi um ano maravilhoso para mim, parece que cheio de bênçãos, cheio de coisas boas acontecendo. E aí chega o ano de 2013, que foi um ano que aconteceram assim algumas provocações, algumas coisas, alguns acontecimentos não desejados, né, que aconteceram aí. Mas nada disso que aconteceu digamos assim, de negativo, me tirou dessa condição, sabe? Eu continuei do mesmo jeito, olhava para as coisas, assim, eu tive dengue, né? Eu tive dengue e em nenhum momento isso me causou nenhum sofrimento, nenhuma preocupação. Ao contrário, eu passei aquilo de uma forma assim, como se fosse uma bênção mesmo para mim, sabe? Então aconteceu que nesse processo da dengue, um dia eu levantei à noite, fui ao banheiro e quando eu chego no banheiro, acho que minha pressão deve ter caído, alguma coisa assim, eu desmaiei ali no banheiro, sabe? Desmaiei. E quando eu acordei, quando eu retornei, eu senti que eu tinha algum corte na cabeça, e foi aqui um pouco acima do olho, e sangrando. Então eu levantei e fui na pia lavar, né? Comecei a lavar assim, de repente eu levantei os olhos assim e olhei no espelho, e quando eu vi que tinha um corte profundo ali, eu desmaiei de novo. E aí eu fui acordando aos poucos, sabe? Mas numa sensação tão gostosa, me sentindo tão bem, como se eu estivesse no colo de alguém, sabe? Eu estava ali experimentando o chão me acolhendo ali, estava tão maravilhoso
aquele estado que eu estava ali, que eu não quis sair dali, sabe? Fiquei ali algum tempo, curtindo aquela... Parece até que eu estava sendo afagado ali no colo de uma mãe, sabe? Não, estava gostoso demais. Aí, então, que eu levantei acabei de me limpar e esperei o dia amanhecer e chamei com um médico amigo meu, e ele foi na minha casa para fazer o curativo. Né? Então, eu sentei na cadeira e ele começou a fazer o curativo. Quando ele começou a passar, deve ter sido um antisséptico, alguma coisa assim, passar no machucado, na ferida, né, no corte, eu comecei a desmaiar. E eu senti que eu estava saindo, assim, foi um desmaio bem lento, né, que eu estava apagando, fui apagando, mas assim, numa sensação maravilhosa também, sabe? Então eu fui naquela sensação maravilhosa e voltei também numa sensação, assim, maravilhosa, outra sensação maravilhosa. A única preocupação que eu tive foi com o colega, com o amigo meu lá, que ele deve ter ficado muito assustado, né, comigo ali, desmaiado. Para ele você estava passando mal, né? Exatamente, né? Mas eu logo tranquilizei, falei com ele do quão prazeroso foi aquela experiência também, né? E talvez ele não tenha entendido também. Como não, eu acredito que ele não entendeu, porque a preocupação que ele ficou com a situação, né? Provavelmente não permitiu que ele me escutasse exatamente o que eu disse para ele. Verdade. Mas, então, passei isso em 2013 dessa forma, em 2014 também eu voltou a ser um ano tão bom quanto 2012. Quando chegou em 2015, eu comecei a sentir assim que aquela forma que eu estava vivendo estava assim, estava me atrapalhando a conviver com as pessoas, sabe? Porque assim, eu andava nas nuvens, tudo estava muito bom, assim, qualquer coisa me emocionava, sabe? Me emocionava de chorar até. E eu senti que eu precisava de diminuir um pouco essa emoção minha, sabe? Esse estado emocional meu. Esse estado de graça que eu estava. Vibração, sabe? Né? Vibração muito exato, alta. Exato. E aí eu até usei a própria técnica da respiração para poder fazer isso, né? Em 3 exercícios que eu fiz, eu consegui chegar num ponto em que eu achei que estava satisfatório, sabe? Que eu mantinha meu estado de felicidade ali, porém sem estar assim muito, digamos, exaltado com aquela vibração, né? Mas e o que aconteceu? De lá para cá eu mantive essa estabilidade, mas confesso para vocês que hoje eu ainda sinto saudade daquele tempo, sabe? Assim, às vezes eu fico pensando, será que valeu a pena eu ter desistido de manter aquele estado, né, de vibração? Mas assim, como tinha passado 4 anos, eu senti que estava difícil de conviver com as pessoas daquela forma, então acho que talvez tenha sido necessário, né? Mas foi de 2012 a 2016, mais ou menos nessa vibração. Foi até o final de 2015. 2015. Sabe? Então, assim, mais ou menos, quase 4 anos. Né? Então, é isso a minha história. Uhum. Muito bem. E... Paulo, só uma coisinha que eu queria falar, é que também, assim, que aconteceu, né? Em 2012, eu me separei. Eu tinha tentado me separar há 6 anos atrás, e eu não consegui, porque o estado de estresse que eu fiquei nesse momento que eu estava tentando sair de casa e tal, procurar um apartamento, foi um estresse tão forte que eu senti que eu não dava conta, né? E aí eu resolvi que eu voltaria atrás com 2 propósitos. Ou eu tentava resgatar o casamento, e ao mesmo tempo eu queria tentar me preparar para que
se o plano A não desse certo, eu teria um plano B, que seria me preparar para fazer a separação, né? E aconteceu justamente na metade de 2012, com todo esse bem-estar que eu estava, eu consegui fazer essa separação de uma forma tão tranquila, sabe? Muito tranquila mesmo, com muita paz. Foi assim, para mim foi até um ato de amor, sabe? Essa separação, porque assim, hoje eu tenho certeza disso, que essa separação foi muito bom para mim, como também para ela, porque assim, a gente não conseguia estar, nós não estávamos, digamos assim, vibrando na mesma frequência, nós estávamos em caminhos bem diferentes, né? Então, foi muito, muito bom, até hoje a gente convive muito bem, mas ela lá e eu aqui. Você teve filhos? Foram 6 filhos, seis filhos, né? Os 3 primeiros foram abortos espontâneos, sabe? Foram outra questão, né? Que juntou aí, justamente nos períodos mais difíceis da minha vida. Sim. Os 3 primeiros foram abortos, né? Onde eu me senti totalmente, assim, como se eu estivesse sendo castigado por alguma coisa, sabe? Mais uma vez a questão do nascimento veio à tona, né? Olha só. Então, assim, isso foi bem traumático para mim, porque todas as gravidezes eu ficava bastante intranquilo, sabe? E talvez isso também ajudou um pouco na questão da separação, né? Porque eu só consegui relaxar, por exemplo, meu primeiro filho nasceu na 4ª gravidez. Eu só consegui relaxar quando ele nasceu, né? Quando me deram notícia, nasceu. Aí eu relaxei. Mas depois veio uma filha, depois outro filho. E, do mesmo forma, eu não consegui ficar relaxado durante todo esse período da gestação. E o mais velho está com quantos anos agora? 31. 31. Eu tenho um filho também com 32. É o mais velho, tem 32. A mais nova tem 30. Só tenho 2 mesmo. Mas a primeira coisa que me vem à mente, né? Quer dizer, eu vou justificar esses meus comentários porque o seu depoimento já seria suficiente para quem quer escutar uma experiência luminosa, né? Falou, cada um pode interpretar da sua forma, mas eu estou aqui para também cumprir esse papel de comentarista, né? De ser um dos milhares que vão ver esse seu relato, que tem a oportunidade de debater diretamente com você. Aí eu faço o papel das pessoas que estão assistindo, né? Aí eu abro esse espaço para também falar o que eu pensei, o que senti quando você fez o seu relato. O que é que me veio à mente, o que é que eu aprendi com isso. Bom, a primeira coisa que me veio à mente é uma coisa muito importante, né? É saber que não importa o que está acontecendo fora da gente, o principal é o que está dentro. Porque com você aconteceu situações muito difíceis, complicadas, e que para você estava tudo bem, né? No momento que você já tinha superado, né? Já estava naquela fase de boas, elevadas vibrações e tal. Enquanto antes, coisas boas que aconteciam para você pareciam coisas ruins. Quer dizer, não é o que acontece fora que dá o efeito na gente. É a forma como a gente vê o que está acontecendo fora que dá o efeito final, né? Por exemplo, quando você disse que se sentia culpado, né? Não se sentia merecedor de coisas boas, porque apesar de racionalmente você saber que não tinha culpa nenhuma de sua mãe ter falecido no seu nascimento, mas aquilo inconscientemente, né, terminava fazendo com que você tivesse uma autoestima baixa. Então a gente vê o papel do inconsciente, né, e governando as nossas reações. Então, por exemplo, no ano de 2012, isso foi maravilhoso.
para você? Foi o ano da sua separação. Para muita gente isso podia ter sido um desastre, uma coisa muito traumática, mas para você não foi, né? Porque você já estava num estado de vibração tão bom que conseguiu fazer daquilo uma libertação, uma coisa boa para você e para ela, né? Então você transformou o significado daquilo, o que aquilo significou para você. Foi diferente do esperado. E também quando você, por exemplo, estava doente e caiu no banheiro e se machucou, conseguiu fazer daquilo a sua segunda experiência luminosa, né? Porque a primeira foi naquela técnica que você fez com seu amigo lá da respiração e você conseguiu sentir aquela experiência muito forte. Mas a segunda foi num momento completamente inesperado, de coisas negativas, doença, acidente, sangue, e você nas nuvens, né? Quer dizer, mostra que o que acontece fora não é o que realmente acontece dentro, né? Pode ser completamente invertido as coisas. E isso foi a primeira ideia que me veio, né? Mas vamos falar da sua experiência luminosa mesmo, propriamente dita, né? Primeiro você fez uma boa caminhada se preparando para aquilo, né? Fez terapia, que é uma coisa muito muito importante que as pessoas precisam fazer quando tem problemas internos assim mal resolvidos. É um caminho muito interessante o da terapia. Podendo fazer, né? É muito bom. Segundo, você estudou a psicanálise pensando em ajudar pessoas. Quer dizer, aquela atitude de não querer só para você, mas já se colocar a serviço das pessoas. Isso foi muito positivo também, fez parte da sua caminhada. E depois perceber que não estava curado. Quando teve aquela reação do choro, você viu que não estava, precisava aperfeiçoar. Então você buscou aprender mais ainda. Aí foi fazer aquele curso de renascimento, né? Como se fosse assim, uma cura, né? Um renascer. Né? Então, você mostrou que fez a sua parte também para caminhar. Mas aí chegou no ponto da experiência energética. Nesse ponto aí eu vi que, mais uma vez, né, a experiência mostra que nós somos energia. Né? Nós não somos essa matéria aqui que aparentemente parece algo concreto, né? Metal, pedra, água, essas coisas todas que nos formam o nosso corpo e tal. Na verdade, aparentemente é matéria, mas na verdade é tudo energia. Então, quando a gente se conecta com com o mundo energético, né, que foi o que você fez, né? Você fez uma espécie de meditação, de técnica de respiração e tal, conseguiu se conectar vibracionalmente com a energia mesmo do oceano onde a gente vive. E aquilo desencadeou um processo de cura em você. Cura final, né? Porque a cura já vinha sendo processada desde a sua depressão, de todos aqueles problemas, tudo aquilo ali é um processamento. Mas naquele momento ali daquela técnica foi o momento final, né? A apoteose da sua cura. Uma coisa que eu achei interessante foi você dizer que tudo começou também quando você sentiu um vazio. Aquele vazio também tem uma função, né? Eu costumo dizer que uma coisa que não está vazia, a gente não pode colocar nada novo dentro. Se tiver, até um videozinho que eu fiz um dia desse, eu mostrei na introdução de um dos vídeos, uma xícara cheia não cabe mais nada dentro dela. Se você tentar botar alguma coisa, ela vai transbordar, mas não vai caber aquilo que você está colocando. Então, o esvaziar-se, o ficar aparentemente uma coisa ruim, mais uma vez uma contradição aí, ficar sem fé, sem acreditar em nada, sem esperar nada, sem ver nada, isso é um vazio. Esse vazio deu condições de você ser preenchido por algo novo, né?
a depressão, o fundo do poço, né? Tudo isso foi um espaço criado para que algo novo pudesse surgir, o seu renascimento, né? As dores do parto foi a depressão, foi o vazio, a doença, né? Tudo isso foi a dor do parto do seu renascimento. Se você foi traumatizado no nascimento biológico, você foi libertado e curado no nascimento espiritual, energético. Então, tudo isso foi o que eu percebi, assim, dessa sua experiência, né? E também a questão, como eu estava falando, da energia. A energia é quase materializada, né? Você sentiu a força mesmo, física da energia. Tanto que você comparou aí com o magnetismo, que é uma energia e tem uma reação física. É um encontro da matéria com a energia sutil, né? O magnetismo. Até os espíritas chamam de magnetismo mesmo. Eles fazem essas técnicas de magnetismo para curar as pessoas, né? Libertar e tal. Então, eu achei bastante interessante tudo isso que foi manifestado na sua vida. E tudo isso nos ensina muita coisa sobre nós mesmos, o que nós somos, como devemos agir no mundo, como devemos encarar os problemas, os traumas, as dificuldades, né? E tudo isso nos ensina muita coisa. Resultado, eu tenho muito mais assim comentários a fazer do que propriamente perguntas, né? Perguntas vêm de dúvidas, mas foi tão claro o seu relato que eu não tenho muitas dúvidas, só interpretação mesmo do que aconteceu, né? E queria que você comentasse apenas assim, pelo menos até aqui, a forma como eu interpretei, para ver se você concorda, se quer completar com alguma sua própria interpretação da sua vida, do seu processo, né? Como você vê tudo isso? Eu achei perfeito as suas colocações, perfeita mesmo, né? Achei muito significativo quando você disse que sobre o importante é o que está dentro, né? Porque, de fato, tudo o que aconteceu comigo, né, todo esse processo que me trouxe até aqui, foi no sentido de tirar o que estava dentro de mim, né? Tirar o que estava dentro de mim. Eu não tinha nem prestado muita atenção a isso que você comentou aí, de acontecer uma coisa que aparentemente seja ruim, mas que eu estava achando bom, né? Igual, por exemplo, quando eu caí quando eu estava caído lá no banheiro, né? Então eu não tinha nem prestado muita atenção nisso, mas é pura verdade mesmo, né? Então, assim, o sentido é algo que está dentro da gente, né? Se você dá um sentido ruim para as coisas, não é porque as coisas têm esse sentido ruim, é você que está dando isso. Ou seja, todo e qualquer sentido tem que vir de dentro de você, não tem como ser diferente, né? Não tem como. É verdade. Você até chegou a falar que naquele período de 4 anos que você passou em estado de graça, né, em êxtase, tudo parecia bom para você. Qualquer coisa era para o bem, né? Sim. Eu tive uma sorte também de, anos atrás, bem atrás mesmo, eu estar participando de uma palestra na escola dos meus filhos, ainda quando eles eram pequenos, né? E tinha uma senhora que estava dando uma palestra lá, que se dizia xamã, e aí ela falou uma coisa que, assim, eu sempre ouvi, mas nunca dei atenção, ela falou assim, nada é bom ou ruim, a gente é que dá o significado para essas coisas. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, que bobagem, falando essa bobagem de novo, né? Mas, assim, de repente eu pensei assim, não, e eu que vou experimentar isso, já que tanta gente fala, eu vou tentar, em todas as situações que eu interpretar que alguma coisa que seja ruim, eu vou tentar colocar neutralidade naquilo, para ver, né? E foi uma experiência maravilhosa, eu passei anos fazendo
essa experiência comigo mesmo, né? Muitas das coisas no início eu não conseguia tirar, ou colocar neutralidade, mas algumas que eu não esperava eu conseguia colocar, e aos poucos eu fui colocando neutralidade em todas elas, sabe? Em todas elas. E eu acho que isso facilitou o meu processo também, sabe? Então é por isso que eu falo assim, que minha vida, eu fui guiado, porque aconteceram tantas coisas na minha vida que me fizeram caminhar para eu chegar onde eu estou, sabe? É uma outra coisa também. Voltando aí, né, a tanta coisa que essa sua história nos faz pensar. Aí você falou da neutralidade, é uma coisa muito importante, né? Uma vez eu fiz um vídeo que o título era, a entrevista teve como título assim, Deus não é bom nem é mau, ele é neutro. E muita gente não entendeu, porque leva assim, ao pé da letra aquilo que Jesus falou, só Deus é bom, né? Se Deus é bom, Jesus falou que Deus é bom, então ele é bom. Mas, na verdade, o que é ser bom, né? Às vezes a gente interpreta que, eu já vi muita gente dizer assim, olha, Deus é tão bom para mim, ele faz tudo o que eu quero. E quando ele faz o que você não quer, será que ele é mau, né? Então, é um pensamento que a gente precisa se elevar um pouco mais para entender que as coisas, os fatos que acontecem na nossa vida, a gente deve interpretá-los como neutros. Se não quiser interpretar como tudo é bom. Porque, no fim, tudo conduz para uma situação boa, né? Tudo encaminha para onde você tem que ir. Mesmo que aparentemente seja ruim. Uma doença, um acidente, uma depressão, uma sensação de vazio. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, assim como eu estou aprendendo aqui agora, a gente tem que aprender a dar graças a Deus quando tiver numa situação assim. Está em depressão, dá graças a Deus. Essa depressão vai me levar para uma coisa boa, né? Estou sentindo um vazio, que bom. Isso vai permitir que algo bom aconteça mais na frente. Então, e também, assim, a gente não deve se alegrar demais com coisas aparentemente boas. Tirei na loteria, ganhei milhões, vou comemorar, que alegria. Mas aquilo pode, no fim, se transformar em algo ruim, algo desagradável para a sua vida, né? Eu mesmo já soube de casos, como todo mundo conhece, de pessoas que tiraram na loteria, ganharam milhões, e por causa disso a vida virou uma desgraça, né? Separou-se da mulher que ele amava, arrumou uma mulher nova que roubou ele, terminou sendo assassinado por uma carta de herança. Então, é muito relativo os fatos externos. A gente tem que dar atenção mesmo ao nosso interior, o que é que a gente está sentindo, a nossa vibração dentro da vida. Aí tudo se torna bom. E o que parece muito bom também a gente equilibra, não vai vibrar demais com aquilo, porque a gente sabe que o valor das coisas são relativos. Não é o que está fora, é o que está dentro. Nem bom demais, nem ruim. Eu acredito, Paulo, que tudo, e absolutamente tudo, tem um propósito de nos fazer melhor, sabe? É claro que a pessoa pode não aproveitar, mas tudo, absolutamente tudo, tem esse propósito de nos fazer melhor. Eu acredito nisso. É verdade. Hoje mesmo, quando for dormir, eu vou me lembrar de algumas coisas que na minha vida sempre acontece, né? Coisas agradáveis, desagradáveis, né? E no momento eu me lembro de algumas coisas que podem ter me preocupado no dia de hoje, mas aí eu vou aproveitar para, quando eu for fazer minha oração final do dia, agradecer a Deus por tudo, pelas coisas que me preocupam, pelas coisas que me deixam tranquilo, porque tudo faz parte do plano, né? Do plano divino. E a gente tem que confiar na divindade, confiar no plano superior e que a gente faz parte dele, né? Então, como dizia Jesus, que nada vos perturbe, né? Dá graça por tudo. Então é isso, eu acho que esse é o grande segredo da vida, né? Deixa eu ver mais aqui, uma coisa que eu vi é o contraste, né, entre o amor e a falta dele. Quando você não se amava, tudo faltava para você, tudo era ruim,
mesmo que acontecesse essa coisa mais divina, como você disse, eu casei com uma mulher maravilhosa, linda, inteligente, prendada, que maravilha, mas para você era uma tristeza, porque você achava que não merecia aquilo, né? Então, a falta do amor, principalmente a falta do amor próprio, pode também ser ruim, estragar tudo, porque falta a energia do amor, aquela energia que você sentiu palpável, né? Magneticamente falando, no seu corpo, no seu peito, nessa região aqui, é justamente a região da emoção, né? Do chakra coronário, né? Onde Cardíaco. tem o cardíaco. O coronário é aqui em cima, eu estou confundindo. O coronário é aqui em cima, porque falou em coronário, eu lembrei de coração, mas é cardíaco. Cardíaco é onde tem a região da emoção, né? Então você sentiu nessa região, que era onde você precisava ser curado, a energia magnética atuando. E, muito provavelmente, provocada por um ser que estava ali presente, que pode ter sido a sua mãe, né? Aquela interação sua com a sua mãe curou você e ela, né? Pelo que você falou. Você sentiu foi o que eu imaginei, né? Imaginei que pudesse ser isso, mas assim, racionalmente, né? Uhum. Uma coisa interessante é que você viveu, eu já vi mais de um caso, tem até um caso aí no nosso canal que fala sobre isso, o título é Não Precisei Sair do Corpo para Encontrar Deus, alguma coisa assim o título, né? Eu não me lembro muito bem. Mas você viveu tudo no corpo, aí você não saiu do corpo para ser curado, para entrar nessa graça. A graça foi quem entrou em você, né? Mesmo você estando no corpo. Exato. Então não precisa a gente viver um EQM, não precisa sair do corpo para entrar nessa graça. É deixar a graça entrar em você e o efeito é a mesma coisa. Então, eu também achei isso muito interessante. E tem várias coisas, né? Eu queria saber se hoje, como é que está a sua relação com as pessoas? Você disse que estava difícil quando você estava naquele estado de graça. Por que era mais difícil lidar com as pessoas naquele período? E como está hoje essa relação com as pessoas, seus vizinhos, amigos, parentes, filhos? Eu me relaciono muito bem com as pessoas, né? Mesmo naquele período que eu estava em estado de graça, digamos assim, eu me relacionava bem. A questão é que, assim, eu me emocionava tanto com as coisas, né? Às vezes uma pessoa ia me contar alguma coisa, eu me emocionava e começava até a chorar, sabe? Então, assim, isso eu sentia assim que criava uma certa dificuldade no relacionamento. Sim. Mas, assim, eu saí desse nível, né, de emoção, tô bem mais equilibrado, mas, assim, o meu relacionamento com as pessoas é sempre muito bom, sabe? Eu gosto muito de relacionar com pessoas, gosto muito de ter contato com as pessoas, assim. E com você mesmo, em relação ao que era antes, aquele período que você não se achava merecedor das coisas, como é que está hoje? Ô Paulo, eu olho no espelho e assim, fico tão feliz de me ver, sabe? Eu fico tão feliz de me ver. Não, assim, eu não olho e não é como se eu não estivesse vendo a minha forma física, né? Eu vejo, parece que eu vejo a minha alma ali, sabe? Eu ando, assim, num estado de profunda gratidão com a vida, com tudo, com a minha vida, com tudo que aconteceu comigo. Então, assim, essa gratidão não sai de mim. O tempo todo eu tô com ela. Tá? Então você realmente nasceu de novo. Você tem 2 datas de aniversário. Verdade. Nasceu da carne e depois nasceu do espírito, como dizia Jesus, né? Para entrar no reino dos céus, o homem tem que nascer de novo. E o reino dos céus é esse reino aí, é o reino da alegria, do amor, da confiança. Quando você está nesse estado, está vivendo o reino dos céus, né? Igual você falou, né? Está dentro da gente. Né? Esse reino do céu é aqui dentro da gente. Se ele não estiver aqui dentro, ele não vai estar fora, não pode estar fora.
É. Esse é o grande segredo. Quando alguém achar estranho que você está com a cara tranquila no meio de uma confusão bem grande e não está aperreado com o mundo, que o mundo vai se acabar e tudo mais, vão achar estranho. Mas é porque você está no reino dos céus. O reino dos céus está no meio de vós, né? E basta a gente se elevar vibracionalmente para acessar ele. Esse é o grande segredo. E essa sua história nos ajuda a entender isso de uma forma muito concreta. E por isso eu lhe agradeço muito por ter compartilhado isso com a gente, nos ensinar tanta coisa boa, né? E eu gostaria que você falasse suas palavras finais para as pessoas que estão nos escutando aí no mundo todo, o que você gostaria de falar diretamente para elas. Eu gostaria de dizer que, assim, valeu muito a pena o tanto que eu investi em terapia, sabe? Foi muitos anos que eu passei fazendo terapia. Eu tive a sorte de fazer umas terapias que, para mim, hoje eu considero como sendo as mais eficientes, que terapias em grupo, sabe? E então, o que aconteceu comigo no Renascimento, não é que o Renascimento é uma terapia superior a outras, mas é porque eu já estava tão trabalhado, né, que bastou poucas experiências ali para que as coisas acontecessem, né? Mas, assim, eu acho que valeu a pena demais investir tanto, gastar tanto dinheiro com a terapia, porque é a vida da gente, né? Eu vejo tantas pessoas que chegam nessa idade que eu estou, assim, de 60 anos para cima, com depressivas, né? Assim, infelizes. E por quê? Justamente porque não trabalhou essas questões internas, né? Aí elas continuam achando, como eu achava antes, que o mundo não é bom, né? Isso, o mundo fora não é bom, que as pessoas não dão valor, que os filhos não valorizam e tal. Então, assim, não é isso, né? Isso não é verdade. Se a gente trabalhar essas questões que tem dentro da gente, né? Igual você falou, é preciso a gente tirar o que está dentro. Porque o que está dentro é que nos atrapalha. Então, eu falo da minha experiência que foi realmente isso, tirar de mim as crenças, esses conceitos que eu tinha, que me fazia ver a vida de um jeito distorcido, né? Então, assim, ao fazer esse trabalho de limpeza interno, é que eu cheguei num ponto que eu estou hoje, né? De viver, assim, muito bem, feliz. Eu acho que é fundamental a gente saber responder algumas questões fundamentais da vida, que é quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da vida, né? Essas coisas, isso é fundamental e pouquíssimas pessoas pensam nisso, né? É porque ninguém pensa e todo mundo vive ali de acordo com a caixinha, né? E aí, como ninguém pensa, é melhor ficar ali na caixinha do que começar a pensar em coisas fora, né? Porque é complicado até, né? O trabalho assim, eu posso dizer que há muito sofrimento no processo da terapia, mas vale a pena demais, porque você elimina o sofrimento para frente, né? Imagine só você no final da sua vida com questões, né, com essa tristeza, com desânimo, culpas, né? E insatisfações. Então, para mim, eu acho que eu estou chegando na parte final da minha vida, muito feliz e muito tranquilo e muito confiante também, sabe? Como a maioria das pessoas que passou por uma experiência luminosa, né? Diz que perdeu o medo de morrer, eu também, eu não sinto nenhum. Aliás, eu até assim, fico, digamos assim, com um certo desejo de chegar esse dia, sabe? Eu acho que vai ser um dos melhores dias da minha vida, vai ser o dia da minha passagem. É verdade, é o dia de voltar para casa, né? Exatamente. Eu também digo que eu não quero voltar antecipadamente, né?
mas quando esse dia chegar, eu quero me alegrar também. Uhum. E eu acho assim que aquilo, você falou de esvaziar, é um vaso cheio de água parada, ele serve muito pouco. Mas se esse vaso passa a fazer parte de uma corrente de água que nunca cessa, né? A água passa por dentro dele, derrama o tempo todo, vira, como dizia Jesus, um rio de água viva, né? Aí é que ele vai servir para matar a sede de todo mundo, né? Um vaso com água parada mata a sede de poucos, mas aquele vaso que jorra água, o rio, constantemente para fora, é um vaso constantemente vazio, mas que não para de sair água e matar a sede de todos. Então, essa é a imagem que eu faço da sua vida aí. E vai ter sempre água limpa, né? Sempre água limpa, né? E farta, vai matar a sede de muitos, né? E Exato. a sua também. Exato. Não vai ter nenhuma, digamos, nenhuma preocupação com a falta. Vai estar sempre tendo água ali. Não tem mais a falta. Não precisa guardar o vaso para o dia que faltar água, não, né? A água é corrente, vira um rio. Então, parabéns, o Geraldo, né? Antônio Geraldo. Parabéns Isso. Pela sua vida, pela sua existência. Certamente, como você disse, eu não sei porque que eu mereci isso. Não sabe porque não lembra, mas certamente tua história não começou naquele nascimento biológico. Certamente vem de outras vidas, outras existências eternas, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno. O corpo nasce e morre, mas o espírito não. Então, se ele já existia antes, você trouxe com você toda aquela energia que já existia. E aí as experiências que você teve que viver foram essas. Primeiro, dor, sofrimento, culpa, e depois o contrário dela, né? E hoje você está aí feliz. Então, parabéns para você. Obrigado e também te parabenizo por esse canal que traz muitas informações importantes para as pessoas, né? Desperta as pessoas para essa outra visão que pouca gente para poder refletir sobre elas, mas faz muito bem e ajuda muitas pessoas a compreender um pouco mais a própria existência. Obrigado. Esse retorno, né, que a gente recebe de você e de outras pessoas dá motivação para a gente continuar trabalhando, porque eu vou te contar, não é fácil, às vezes é difícil, pesado, o trabalho é árduo, mas a motivação é grande por conta desse retorno que vocês dão para a gente. Então, obrigado. Então, obrigado. Fiquem todos aí na paz, você e todos que estão nos assistindo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.